acontecendo? Gravando já? Sim. Então, boa tarde, vamos retornar aqui, tá? Nosso curso aí longo de relações de extensão, aula 31. E aí hoje eu vou fazer o seguinte, da outra vez eu tinha deixado como duas tarefas de casa, que era na discussão, na solução perturbativa da equação de onda escalar, né? Em 1 mais 1 dimensão, né? Duas dimensões, 1 mais 1, né? 1 mais 1b, eu tinha deixado aquele parâmetro psi de x, né? Falando dele perturbativamente, eu estou querendo chamar a atenção. E aqui a gente colocava um parâmetro epsilon, e aqui a gente colocou aquela função π de x. E aí eu deixei duas tarefas, né? Para resolver a configuração em primeira ordem, teoria de perturbação do φ1, ficava aquela expressão com a função de Green e, né, ficava uma expressão mais ou menos assim aqui, a integral de dt' dx', só estou relembrando rapidamente, a função de Green retardada, de t menos t', x menos x', aí aqui a gente tinha o π de x', e aqui a solução na ordem zero em teoria de perturbação. Então tinha essa expressão. E eu falei, interessante a gente fazer um exercício explícito para obter quem é o φ1 de tx a partir da solução de onda plana, que é a solução do φ0, que é a equação livre. E aqui está a perturbação não homogênea. E aí a gente tem a expressão da função de Green, ele conhece em princípio essa função não homogênea e conhece a solução, a ordem zero perturbativa. Então eu deixei duas tarefas para casa. Uma era o psi ser uma gaussiana, e a segunda era o psi ser uma função cosseno, ou seno, não me lembro. Mas eu deixei duas tarefas. Falei, hoje eu vou, na próxima vez, eu vou trazer mais ou menos o gabarito. Eu não tive tempo de fazer, mas eu prometo para a próxima vez trazer a solução, porque a gente seria interessante ver a solução explícita em primeira ordem perturbativa. Então, eu estou começando por aqui para fazer a conexão com o que nós fizemos da última vez. A gente trabalhou 3 métodos, né, para resolver aquela equação de onda em 2 dimensões, com um parâmetro de comprimento que vai estar relacionado à massa não homogêneo, dependendo só de x, né? E aí a gente fez a proposta usando 3 métodos, usando o método de resolver a equação diferencial completa, depois a gente usou o método de Fourier e depois a gente usou uma expansão perturbativa. Mas aí a gente chegou até aqui na outra vez, né? Na número 30, na reunião número 30, e ficamos com esse exercício aqui com 2 possibilidades do que a gente ou é uma gaussiana, né? Alguma coisa do tipo exponencial, menos alfa x' ao quadrado, ou então era uma função que eu também dei tipo uma função cosseno, né? Uma função cosseno de um alfa x', alguma coisa assim. Então essas 2 tarefas ficam ainda não tenho ainda o gabarito para passar para vocês, que eu não fiz ainda. Bom, mas o que eu quero fazer agora? A gente está se aproximando. O nosso problema é tentar estudar soluções eletromagnéticas não lineares em presença de backgrounds não constantes. Não constante no tempo, né? Pode ser não constante, pode ser não estático, ou pode ser também não homogêneo. A gente está. Então, por que eu estou buscando, então, agora? A gente está indo lentamente, a gente quer chegar em 4 dimensões. A gente quer chegar em 4 dimensões, uma teoria não linear. Mas a gente está começando agora a caminhar. O primeiro aquecimento foi com a equação de onda, tipo Klein-Bor, em 2 dimensões espaço-temporais, foi o objeto das reuniões 29 e 30. E agora vamos começar a chegar no eletromagnetismo. Aí eu elegi em 3 dimensões, porque o campo magnético em 3 dimensões é um pseudo-escalar, ou seja, um escalar, né? Na verdade, um pseudo-escalar. Se ele é não homogêneo, a gente tem uma facilidade técnica maior. Então a gente quer ver como é que a gente resolveria o problema de propagação de onda num campo magnético, num campo eletromagnético externo, num campo magnético externo não homogêneo, não constante em x, estático, não tem dependência temporal no campo externo. E no contexto da eletrodinâmica não linear, por quê? Porque a eletrodinâmica tridimensional, porque a eletrodinâmica em 1 mais 2D e 3D, ela tem um campo elétrico, nós vamos chamar de E, que é um vetor em 2 dimensões, e um campo magnético B, na verdade, é um campo magnético pseudo-escalar. Como é que a gente define isso? Então, campo elétrico, então nós vamos botar
E depois a gente vai falar da eletrodinâmica não linear. Então, pegar a primeira eletrodinâmica de Marx, que a gente até já falou aqui no curso. A eletrodinâmica de Marx em 1 mais 2 vezes. Então, eletrodinâmica 1 mais 2. Então, a gente tem, claro, o potencial vetor. Temos esse potencial vetor aqui, então tem componente φ sobre C, que é a componente a zero, e a componente vetorial bidimensional, potencial vetor. E aí o nosso campo eletromagnético, a gente tem Fmi, dmi a I menos dmi a Mi, então a gente tem a componente F0i, a gente identifica como campo elétrico euclidiano aí. E a componente Fj, que é o DI AJ menos o AJ DI, a gente define, eu segui aqui as minhas definições, eu escrevi para não dar problema, menos FJ D. Então, ele é um pseudo-escalar. Por que ele é um pseudo-escalar? Porque, na verdade, quando a gente pegar aquela expressão ali, a gente vai ter dx a y menos dy a x. Essa é a expressão do campo magnético. A gente poderia pensar, será que é um vetor? Não. O que é a transformação de paridade em duas dimensões? Então, a transformação de paridade em duas dimensões não é refletir os dois eixos simultaneamente. X que vai em menos x e y que vai em menos y, não é transformação de paridade, porque isso aqui é uma rotação de π, uma rotação de 180 graus em duas dimensões. Então, isso aqui é uma rotação, diferentemente de três dimensões. O determinante dessa transformação é mais 1, porque a matriz que faz a transformação, essa transformação, é isso aqui, menos 1, menos 1. Então, isso aqui tem determinante 1, não é uma transformação discreta. Transformação de paridade em três dimensões espaço-temporais é ou x que vai em menos x e o y que se mantém, que aí essa matriz aqui teria determinante menos 1, ou vice-versa, x vai em x e o y vai em menos y. Digamos que nós adotemos essa. Então, o dx vai em menos dx, o ay vai no próprio ay, e aqui o dy vai no próprio dy, mas o ax vai no menos ax. Então, troca de sinal, tem uma troca de sinal aqui e uma troca de sinal aqui. Então, B vai em menos B, então B é um pseudo-escalar. É nesse sentido que a gente diz que o campo magnético em três dimensões é um escalar, mas com essa propriedade sobre transformação de paridade, que, portanto, o faz um pseudo-escalar. Beleza, só para lembrar isso aqui. Estou colocando as convenções para a gente poder seguir certinho, Então, a gente expressa da seguinte maneira: o campo elétrico é menos gradiente de φ menos dAdt, exatamente como usual das três dimensões. E o campo magnético fica sendo rotacional de ar. Como a gente já falou lá no início do curso, a gente já falou um pouco sobre isso. O rotacional de ar é um pseudo-escalar em duas dimensões espaciais. Então isso aqui isso aqui posso escrever isso aqui, rotacional de ar é isso aqui, é epsilon, ij, ei, aj. Então, você aqui fica D1 a 2 menos D2 a 1. Então, é o D rotacional de ar, que a gente faz desse modo aqui. E aí, a gente depois define, se a gente quiser, pode. A gente também já tinha visto em duas dimensões espaciais que o gradiente, a gente pode transformar o rotacional de um vetor no gradiente dual, na divergência dual do mesmo vetor. Então, aqui tem um sinal menos. Então, a gente está. Só estou lembrando isso aqui, Então, o B é o rotacional de ar, mas eu posso transformar o rotacional numa divergência dual. Ou posso escrever também desse modo aqui, seria divergência do ar dual. Lembrando o que nós definimos como dual. O dual de qualquer vetor, nós temos um vetor V, o dual dele é pegar a componente V, a componente X dele é o VY e a componente Y dele é menos o VX. Ou seja, o dual componente I é YJ, VJ. Então, o dual componente 1 é o VY, o dual componente 2 é o menos VX. Só para lembrar das nossas convenções aí, tá certo? Que a gente já tinha feito lá no início do curso. Olha direitinho.
E aí aqui tem uma novidade que é a seguinte: o dual, né? Se a gente for definir o dual do campo, né? do field strength, né? O dual em duas dimensões, né? Em três dimensões de espaço temporais, ele tem essa peculiaridade, ele tem uma componente, um índice só. Então, na verdade, é um trivetor, é epsilon, mi kappa, f, mi kappa. Então, lembrando, do dual, componente zero, se eu pegar a componente zero do dual, é o menos b. E se nós pegarmos a componente espacial do dual, é 1 sobre C, é 1 sobre C, é tudo, né? Ficar zero. Peraí. Deixa eu pegar aqui uma coisinha só para lembrar aqui. Então, vou botar assim: o F dual, componente I, é 1 meio de epsilon I. Aí a gente vai poder pegar, como aqui já tem um índice espacial, eu vou poder pegar aqui 0J, F0J, mais 1 meio do epsilon I, e aí J0, F, J0. Então, fazer esse termo aqui, trocando J com 0 aqui, a gente reproduz o primeiro termo. Então, sai, apropriei e fica assim. E aí eu posso agora abaixar. Então, se eu colocar aqui F, então isso aqui, posso escrever menos epsilon 0 e J, F 0J. F0J, a gente já sabe, é a componente J do campo elétrico. Esse levitívita, no espaço de Minkowski, 0 e 1, isso aqui vale 1 nessa ordem, 0, 1, 2. Então, isso aqui vai corresponder ao levitívita do espaço euclidiano F e J. Não é que eu esteja abaixando esses dois índices, os valores desse tensor aqui do espaço de Minkowski correspondem a esses valores aqui do espaço euclidiano. Então, isso aqui fica justamente o dual do F. Então, é por isso que a gente está colocando aqui que o o F tilde I, né? Ele aqui fica, então, aqui ficou, então, então, podemos fazer o seguinte, basicamente de outra maneira, eu estou botando o índice embaixo, só para definir. Vamos fazer o seguinte: a gente define assim, F dual Mi, é o meio de epsilon I, Mi kappa, F Mi kappa. Vamos fazer assim. Então, vou pegar o F dual I, então, vai ser a mesma coisa. Então, meio de F I J K e I0 J, né? Mais I J 0 vai ficar epsilon I 0 J, F0J. Então, agora sim, eu posso abaixar esse cara aqui. Isso aqui é epsilon I 0J, F0J, sinal menos. Estou abaixando só o índice J. Beleza. Agora, esse aqui eu posso trocar a ordem também, 0 e J. Vai ficar mais. Perfeito. Agora, epsilon 0 e J embaixo, né? A gente define, a nossa convenção é epsilon 0, 1, 2 em cima, C mais 1. E o epsilon 0 do 1, 2 embaixo, seu menos 1. Então, esse cara aqui é menos o epsilon J euclidiano. Isso aqui é no espaço do Minkowski. No espaço euclidiano é menos epsilon J. Então, isso vai dar para nós, né? Aqui 1 sobre C, né? Então, esse cara aqui é o campo elétrico, é componente J sobre C, certo? Então, isso dá para a gente menos o dual. Então, vai ficar menos 1 sobre C, campo elétrico dual. Deixa eu só rever isso aqui, né? Então, dual componente. Então, é isso mesmo que a gente tem. Deixa eu apagar aqui. Então, só para ter certeza de tudo aqui. Então, nós definimos dessa forma aqui, né? Então, está claro, F til 0, tá aqui. F til 0, ele é o meio de epsilon 0 e J, F e J. Então, assim. Então, epsilon 0 e J em cima do espaço do Minkowski, que é o F e J euclidiano. E o F e J é o campo elétrico, o F e J é menos epsilon i J
E. E aí, f de j vezes f de j dá um fator 2. E aí aqui fica 2, vai cancelar esse 2 aqui e esse não aumenta. Então fica menos, e aí quando eu abaixo esse cara aqui, nada acontece. Fica f til 0. Então é menos b. Só para fazer na ordem certinha. Vou retomar aqui, fazer aqui o f til. Depois eu quero chamar a atenção, por que a gente está definindo isso igual? F til i, então, em cima, vai ser, porque a gente já tinha visto o meio de i 0j, i j0. Vamos dar dois fatores, dois termos iguais, que vai ficar no final de tudo, f i 0j, f 0j. Lembrando que f 0j já é 1 sobre c, o campo elétrico, componente j. Beleza. E esse f 0 e j, isso aqui é menos epsilon 0 e j, que é, na verdade, 0 e j em cima, né? 1, 2, né? Esse aqui vai ficar menos epsilon e j. Porque esse aqui vale 0, 1, 2 vale 1. E esse aqui, epsilon 2 vale 1. Então, esse epsilon 0 e j do espaço de Minkowski é o epsilon e j do espaço euclidiano. No espaço tridimensional é diferente. Quando a gente pega epsilon 0 e j, quando eu estou em umas 3 dimensões espaciais, esse cara aqui vale 1. 1, 2, 3. Então, ele aqui, quando eu abaixar epsilon jk, né? Esse cara aqui, isso aqui vale 1, e esse aqui é que a gente toma 1. Então, o epsilon 0 e jk em cima, como o epsilon jk embaixo. Então, isso aqui vale 1, 0, 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3 também vale 1. Tá certo? Então, a gente está associando dessa forma. E esse aqui é a mesma coisa. 0, 1, 2, 1, 2. Então, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. Então, fica esse sinal menos persiste. Então, ficou assim, f til i igual a menos 1 sobre c, epsilon i j é j, que é o dual componente i, certo? Mas esse f til em cima, isso aqui está no espaço de Minkowski. Quando eu descer, isso aqui vai ficar com sinal menos. Então vai ficar menos, vai ficar mais. Vamos ter esse sinal mais. Então, isso aqui. Só para lembrar. Só estou fazendo isso porque a primeira vez que eu fiz ficou meio confuso. Então, essa é a nossa atribuição das componentes do dual. Agora, o que é interessante observar? Eu já defini o que é o dual. O que é interessante observar que eu coloquei aqui? A gente pode, em 4 dimensões, a gente define aquele invariante relativístico. F, a gente define dessa forma, esse F por cima, menos 1/4 de F mini, que no final de tudo, isso aqui vale 1/2, botando os componentes de E2 sobre C2 menos D2, isso em 3 dimensões, né? Em 4 dimensões também, 4 dimensões ficaria assim, em 3 dimensões fica assim, esse invariante aqui é 1/2 de E2 sobre C2 menos D2. E nós podemos definir, em 4 dimensões, a gente define um outro invariante relativístico, que é esse cara aqui, menos 1/4 de F mini, F til mini, que, abrindo um componente, né, ele acaba dando E sobre C escalar P. Isso em 4 dimensões. Então a pergunta, será que em 3 dimensões a gente poderia definir algo desse tipo? Porque o dual tem um índice a menos. O dual não tem os 2 índices nem em 4 dimensões, espaço-temporais. Então a gente poderia, em princípio, pensar num objeto assim, definir a contração do tensor eletromagnético com o dual dele, mas sobraria um índice. Então a gente poderia, em princípio, definir esse invariante aqui em 3 dimensões, G como sendo menos 1/4 de F mini, F til ni, que é o dual. E aí sobraria um índice aqui. Só que, desenvolvendo essa expressão aqui, a gente mostra que isso aqui é identicamente zero. Não é difícil de mostrar isso, é só a gente pensar assim. Se eu pegar essa contração, deixa eu apagar aqui. Se nós pegarmos a contração F mini, F til ni, então a gente está chamando isso aqui de um G cursivo. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter as relações de dualidade. Então, esse F til ni aqui, ele é 1/2 do epsilon ni, calculando
esse F mini aqui, a gente definiu o dual. Então, o dual é assim, F tio mi é 1 meio do epsilon mi kappa F mi kappa. Vamos multiplicar essa equação aqui por um epsilon rho sigma mi F tio mi. Portanto, vou agora contrair essa expressão com esse epsilon rho sigma mi. Então, vai ficar 1 meio do epsilon rho sigma mi epsilon mi kappa F mi kappa. Então, isso tudo aqui é o meu GMI. Estou apenas agora fazendo essa substituição. Substituir o meu F mini, né? Vou querer substituir o meu F mini pelo dual. Então, vamos fazer essa aplicação aqui. Aplicar esse tensor epsilon, aqui, epsilon, essa contração aqui, ó, epsilon mi kappa, contraído com epsilon rho sigma mi. Então, que aí com isso eu consigo limpar o F e expressar o F em função do F tio. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou expressar o F tio em função do F, mas o F eu vou querer expressar em função do F tio. Então, desenvolvendo essa expressão aqui, como isso aqui, eu posso colocar o índice aqui mi na primeira posição. Mi, não acontece nada. Então, essa expressão aqui, claro, ela vai ser um produto de epsilon, vai ser um produto de delta de crônico. Então, isso aqui vai ter uma constante, que eu vou definir que é minha K, que multiplica delta mi rho delta kappa sigma menos delta mi sigma delta kappa rho. Então, esse mi está aqui, então esse mi tem que ser igual ao rho, e aí fica o kappa igual ao sigma, ou o mi tem que ser o sigma e o kappa tem que ser o rho, só pode ser isso. Essa combinação aqui tem que ser antissimétrico em mi kappa e antissimétrico em sigma. Vamos fixar agora quem é o K. Vamos pegar uma configuração especial. Vamos dizer que eu pegasse aqui epsilon mi 1, 2, que multiplica, vamos dizer que eu pegue o mi e o kappa igual a 1 e 2 e o rho e sigma igual a 1 e 2. É o que eu tenho livre, eu posso escolher. Então, se eu fizer essa contração, se eu quiser pegar essa configuração de índice, o mi só pode ser 0. Então, o mi é 0 e o mi é 0. Muito bem. Epsilon 0 e 2 em cima é 1. Epsilon 0 com 2 embaixo também é 1, porque eu desci o 0, desci o 1, desci o 0 não acontece nada, desci o 1, troca de sinal, desci o 2, troca de sinal. Se esse cara aqui é 1, esse cara também é 1. Então, essa constante aqui, ela vai ter que ser 1, porque nessa configuração isso daria delta de 1, 1, delta de 2, 2, menos delta de 2, 1, delta de 1, 2, delta de 2, 1, que é 0. Então, essa constante é K igual a 1. Então, essa expressão aqui, a gente sabe, contraindo apenas esse índice, a gente vai ter essa expressão aqui com o fator 1. Então, deixa eu apagar isso aqui e colocar aqui. Então, o que a gente está obtendo aqui? A gente está obtendo aqui o meio. Então, lembrando que o exercício aqui é tirar esse F em função do F tio. Estou invertendo a relação de dualidade. Então, ficou o fator meio e ele vai ficar. O mi, esse mi aqui eu coloquei cá atrás, vou colocar na frente, né? Posso colocar aqui e colocar esse aqui na frente também. Então, isso aqui ficou delta de mi rho, delta de kappa sigma, menos delta de mi sigma, delta de kappa rho. Isso vezes F de kappa. Então, está me dando 1 meio, aí, nessa primeira posição aqui, o mi fica rho, vai ficar 1 meio de F por sigma. E no segundo tempo vai ficar 1 meio de menos 1 meio de F sigma rho. Então, claro, esse cara troca o I, então dá no final do dia, isso aqui dá F rho sigma. Então, o F rho sigma acaba sendo, então, eu tiro que F rho sigma é 1 meio, desculpa, não tem 1 meio, é esse fator aqui, é F rho, né? F rho sigma é isso aqui, é epsilon rho sigma mi F tio mi. Então, a gente vai substituir isso aqui, o F mini que está ali, ó, vou substituir esse F mini por um epsilon mi kappa, aqui já tem kappa, vou botar F mini sigma. Então, estou usando agora essa relação. Eu consigo expressar o field strength
em função do seu dual, que é o contrário do que eu fiz aqui. Aqui eu botei o dual em função do field strength. E aqui eu vou fazer o papel inverso, vou escrever o field strength em função do dual. E vai dar o que a gente aprendeu agora, que a gente deduziu agora. Tá, então isso aqui vai dar para nós, vai dar aqui, está dando para nós, epsilon, mi, aqui eu já usei capa lambda, F mi rho, F, tio, rho. Tá, então, estou usando aquela relação. Epsilon, mi, rho, F, tio, rho. Então a gente ficou com isso aqui. Ficou aqui o G tio, né? O G mi pode ser escrito dessa forma ou dessa forma que vai estar aqui agora. O meio do epsilon, mi, rho, epsilon, mi, capa lambda, F tio rho, F capa lambda. Então, com essa combinação aqui. Foi o que eu fiz, inverti essa expressão em função. Daí eu trouxe o dual para cá e aqui coloquei o field strength. Agora eu vou resolver essa expressão aqui. Então, vou trazer, eu tenho quantos índices contra de novo mi. Então, eu vou colocar esse mi aqui na primeira posição. Daí ganho o fator menos. E aí a gente já viu, isso aqui vai ficar menos o meio do delta mi capa, delta por lambda, menos delta mi lambda, delta rho capa. Então vamos lá agora substituir esses deltas aqui. Então vai ficar menos o meio do F tio. Então o meu rho fica lambda. E aqui o capa fica mi. F mi lambda. E depois desse termo que está dando mais o meio do F tio, o rho fica capa. E o lambda fica mi. F capa mi. Bom, aqui no fundo, vamos ver, essas coisas podem ser iguais. Eu vou pegar esse F mi lambda, então não sei qual for, F mi lambda, F tio lambda. E esse aqui eu posso chamar o capa de lambda. Então veja, agora F lambda mi é menos F epsilon mi lambda. Seria aqui que o sinal menos. Então no final do dia, a gente obtém que essa expressão está dando para nós menos F mi lambda, F tio lambda. Que é o que agora, se quiser, eu posso chamar o lambda de mi, e aí eu mostro que G mi é igual a menos G mi. Qual é isso aqui? É isso aqui. Só que com sinal menos. Então a gente mostra que G tio mi é identicamente nulo, porque ele é igual a menos ele. Isso aqui na verdade é menos G mi. Então é uma maneira de mostrar, vamos dizer assim, mais fechadinho. Agora, se alguém quiser fazer o cálculo direto, pode fazer também. É só pegar e substituir. Quero mostrar que esse tensor aqui é identicamente nulo. Então pega o G0. G0 vai ficar epsilon 0 mi, F tio mi. Como isso aqui é mi, vamos dizer que isso aqui é 0, aqui só pode ser i. E aqui só pode ser i. F0 i em cima é menos F0 i embaixo. E o F tio i embaixo eu vou deixar embaixo. Só que o F0i embaixo é menos o campo elétrico sobre C. E o F tio I embaixo, né? Então ficou só aqui, ficou 0, 0i, isso, 0, está perfeito, isso mesmo, né? Isso. Então, isso que está aqui embaixo, a gente acabou de deduzir, é menos, né? Eu botei aqui, é menos o dual do F. Isso aqui que está aqui, o F tio I embaixo é 1 sobre C, desculpa, é 1 sobre C é tio I. Então, só que a gente sabe que o vetor produto escalar com o seu dual é identicamente nulo, quer dizer, é I, é tio I, essa contração é identicamente zero. Então, a gente mostra que o G0 é zero. Então, quer dizer, fazendo em termos de componentes abertas, a gente mostra que o G0 é zero. E faz a mesma coisa para o GI. Então, cuidado que a componente, quem é GI? GI vai ficar FI Ni. Então esse Ni pode ser zero, e aqui vai ficar F tio zero, mais FIJ, F tio J. Então, se eu quiser fazer dessa forma, mais aberta, né? Então, a mesma coisa, F0I em cima é
F menos F0i em cima, que desce F, Fi0 em cima é menos F0i em cima. Aí quando descer fica F0i embaixo, vezes F0. O FJ em cima é o FJ embaixo e aqui é o FJ. E aí a gente sabe, F0i é o campo elétrico I sobre C. F0 é menos V. Fij é menos epsilon IJ B. E o F2J é o EJ sobre C. Né? Isso mesmo, né? Não, desculpa, é o E dual, né? É o E dual J sobre C. Tá certo? Agora, epsilon e J vezes o dual, vamos ver como é que fica isso aí. Epsilon e J vezes o dual Et J, é só pensar, isso aqui é epsilon e J vezes epsilon JK é K. Isso aqui é o dual. E aí, epsilon J vezes epsilon JK dá menos delta de IK vezes EK. Então aqui vai aparecer menos delta. Então aqui vai aparecer menos delta, né? Quando eu fizer toda essa operação aqui, vai aparecer no final do dia, o menos é I. Delta de K. EK é menos aí, o sinal menos aqui. E vai ficar mais, tem esse menos aqui, que vai se juntar com esse menos, vai dar um sinal mais, vai ficar B é I, e aqui vai ficar menos B é I. Então a gente mostra que o GI também é certo. Então é uma outra maneira, mais assim, direta, né, de mostrar que essa grandeza que a gente poderia definir, né, como sendo um quadrivetor, né, do espaço, um trivetor, perdão, no espaço tridimensional, seria o análogo daquela combinação que a gente faz, F em I, o campo field strength contraído com o seu próprio dual. Essa contração é identicamente zero. Então eu só tenho aquele invariante, que é F em I, que é o que a gente chama de F. Por que eu estou introduzindo isso? Né? Porque a gente quer construir um lagrangiano não linear geral, em 3 dimensões. Deixa eu colocar aqui, então, só vou resumir aqui o que a gente fez, para não ficar confuso para quem está seguindo aqui. Então, a gente teve, só vou colocar aqui as nossas, o que a gente obteve. Então, o F mini, né, ele ficou aberto assim em componentes. F0i é 1 sobre C, é I. E o FJ é menos epsilon e J B. Tá certo. Onde? Então, vamos colocar assim, o nosso EI, ou o nosso campo elétrico é menos gradiente de φ, menos dRdt, e o campo magnético B é o rotacional de A. Certo, né? Isso, certo. Então tá tudo ok. E aí a gente tem os duais, né? Então a gente definiu agora o dual F2Mi, que é o meio, vou botar aqui, epsilon Mi, Mi kappa. Estou só colocando agora vamos dizer assim, a finalização de toda a baguncinha que a gente fez inicial. Isso aqui se explica em 2 também, então, que vai ser F2 igual a menos B, e o F2i igual a 1 sobre C, é dual. Né? Em 4 dimensões, né, a gente tem F minitil, né, F0i, porque o E vai em B e o B vai em menos E. Então, né, em 4 dimensões, para a gente lembrar, em 4 dimensões a gente tem o F0i, o F0i é o campo elétrico, o F0i, o E vai em B. Então, isso aqui acaba sendo o campo magnético B. E o F2ij, B vai em menos E. Então, é epsilon e JK, campo elétrico é K. Aqui não, aqui tem um sinal menos de diferença, só para não fazer confusão com as 4 dimensões.
cosseno. Então temos isso aí. E aí a gente, claro, lembrar da definição atual, que a gente já sabe, e aí o nosso f, né, que a gente definiu como sendo um quarto, né, menos um quarto, perdão, de f mini. F mini, no final de tudo, né, a gente pode escrever esse termo aqui como sendo meio de A2 sobre C2 menos B2. Tá legal? E o gentil exemplo, né? Aqui eu tenho que colocar uma relação interessante, né? Só que é pura curiosidade. Mexendo com essas coisas, a gente não mexe muito com esse cálculo vetorial em duas dimensões. Mas em um certo momento, eu tive que fazer uma passagenzinha, e eu cheguei a essa relação que eu não tinha nunca percebido, que eu posso escrever o x com o j, né, como sendo 1 sobre o módulo de um certo vetor v ao quadrado, desde que esse vetor não seja nulo, né? 1 sobre i. E aí é que a gente pode escrever assim, v tio i, vj, menos v tio j, vi. É uma grandeza que é simétrica de j. Eu posso, dado qualquer vetor que não seja nulo, eu posso escrever essa relação. E é fácil de verificar também, né? Porque o vetor v, ele é v1, v2. E o vetor v dual é v2 menos v1. Muito bem. Então, se eu pegar essa combinação, pegar a combinação 1, 1, vai ficar v tio 1, que é v2. E o V2, né, pegando 1 e o V1, e o V1 que é V1. Menos. Aí, isso aqui é 1. V tio 1 é V2. E o V1 também, e o V1 é V1. Então, vai ficar a mesma coisa. Então, essa grandeza, 1 vai dar 0. Aí, se eu pegar agora 1, 2, isso aqui é só a parte puramente espacial. É o epsilon eletivo em duas dimensões espaciais. E aí, se eu pegar agora 1, 2, vai ficar V tio 1, que é V1. V2, então V tio 1 é V2. Tá? E o V, então pegando 1, 2, então V tio 1, V2, que é V2. Menos, agora V tio 2. V tio 2 é menos V1, então vai ficar mais V1. E 1, 2, 2, 1. E V1 é V1. Então, isso aqui vai ficar V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, que dá módulo de V ao quadrado. Que aí, com esse aqui, cancela, simplifica e vai ficar 1. Então, epsilon 1, 2 dá 1. Se eu fizer o epsilon 2, 1, vai dar menos 1. E se eu fizer o epsilon 2, 2, vai dar 0. Então, essa relação aqui pode ser auxiliar em algum cálculo intermediário, quando a gente está trabalhando em duas dimensões espaciais. Expressão levitívica em função de um certo vetor. Tá? O vetor em seu valor, que é natural, né? Da mesma forma que a gente pode expressar, né? Quer dizer, as componentes, se eu pegasse, poderia expressar assim, o meu delta de j, né? Como sendo 1 sobre o módulo de v ao quadrado. Você pode fazer isso aqui. Isso aqui é simétrico, né? Poderia ser VI. Isso aqui não vai precisar fazer VI, DJ, mas VJ, VI. Então eu posso talvez expressar como dual. Daria para fazer alguma coisa assim. Você poderia escrever assim, V tio I, VJ, mas essa relação não precisei não, só precisei dessa. Mas vamos dizer assim, o V tio J, e vamos ver se isso aqui dá certo. Se eu colocar aqui 1 vai ficar V tio 1, o V1. V tio 1, o V1 vai ficar com o V2, não vai dar. E aí tá. Então, se eu pegar 1, vai ficar V tio 1 e é V2. Mas aí nunca vai dar o módulo de V ao quadrado, tá certo? Não adianta, isso. Vamos deixar assim. Então essa relação aqui que importa. Pode ser útil, né? Eu precisei dela uma certa hora, não necessariamente a pessoa pode se doutrinar. Bom, vamos voltar ao que a gente quer agora. A gente quer formular uma eletrodinâmica não linear em 3 dimensões, umas 2 dimensões. A eletrodinâmica de Maxwell, a gente já sabe qual é. 3 dimensões, ela é, eu vou botar aqui Lagrangiano, né? Botasse Maxwell, 1 mais 2. É 1 sobre μ0, F. Quem é
é o nosso F? O nosso F é menos 1/4, né? Vai ficar menos 1/4, 1/4 de 0, F mini. Que no final acaba sendo 1 sobre M0, que é 2 sobre C2, menos D2. Isso? Então, 1 sobre 0, 1 sobre 2 de 0, né? Tá certo. É 1 sobre TF, ficar 1 sobre 0, né? Porque aqui vai ficar 0i, 0i e 0, 0. Vai dar um fator de 2, não vai dar 1 sobre 2 de 0. Não fica assim. Isso é mágico, porque a gente já conhece as equações de mágica, 3 dimensões espaciais, sabe quais elas são. Vamos fazer generalização. Vamos para o caso agora genérico, que esse lagrangiano não seja linear em f possível, seja uma função genérica de f possível. Então vamos colocar aqui uma função, deixa eu apagar isso aqui. Vamos colocar aqui que o nosso lagrangiano que a gente vai considerar agora seja uma função. Então, o lagrangiano agora não de Maxwell, então, lagrangiano não linear, vamos colocar assim, não linear, em 1 mais 2 dimensões, seja 1 sobre M0 e uma função L de F. Então, esse F agora, então, esse L de F pode se formar, L de F é o próprio F, né? Aliás, não, tá certo, o F é menos 1/4 de F mini. Então, se eu colocar lagrangiano de Maxwell, simplesmente L de F é F, que é menos 1/4 de F mini, tá certinho. Mas ela pode ser uma função genérica, uma função, vamos dizer, polinomial ou até mesmo não polinomial. Então vamos dizer que seja esse o lagrangiano. E aí eu vou querer deduzir as equações de Maxwell, né, para poder tirar a partir do princípio variacional quem são as equações em 3 dimensões, né, 1 mais 2, desse lagrangiano não linear. Então vamos fazer a variação, né, em relação a F mini. Então quando eu variar esse lagrangiano não linear, né, em 1 mais 2, né, a gente vai ter 1 sobre M0 e a variação do L. Mas a variação do L vai ser dl df vezes delta F. Mas o nosso delta F é menos 1/4 de F mini e F mini. Quando for variar, isso aqui é menos 1/4 de F mini. Então, quando eu variar, vou variar o primeiro vezes o segundo, mas o primeiro variação do segundo. Então, vai dar 2 vezes o mesmo fator. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 0 dl df vezes o delta F. Quem é o meu delta F? Meu delta F vai ficar menos 1/2 de F mini delta F mini. Tá, variação. O que eu faço agora? Delta F mini dmi delta ani menos dmi delta ani. Então, como esse termo aqui é antissimétrico, isso aqui também é antissimétrico, eu posso esquecer esse segundo termo e dizer que isso aqui vai dar 2 vezes o primeiro termo. Então esse fator 2 desaparece. Fica assim. Só que vai ficar dmi tradicional, que aí depois a gente pega por parte. E agora, para tirar as equações de campo, eu tenho que isolar o delta ani. Então eu vou integrar por parte desse dmi aqui, atuando em tudo isso. Então a minha equação de campo vai ficar do princípio variacional, as equações de Maxwell vão ficar sendo assim: 1 sobre M0 dmi, o sinal vai ficar mágico, porque eu vou fazer integração por partes, dmi atuando em dl df f mini igual a 0. Então, isso aqui vão ser as equações de campo. Vamos dizer que se eu tiver uma corrente, né, se não tiver um vácuo, isso aqui vai me dar uma corrente, vamos dizer assim, J-mi, né, cuja componente é o C vezes o ρ e o J, vou colocar assim, né. Bom, então, claro, se eu tiver Maxwell, dl df, porque o L de F, no caso de Maxwell, é F. Então, o dl df é um, então tem exatamente as equações de Maxwell homogêneas. Então,
Se eu não tiver no vácuo, se eu tiver no vácuo é zero. Então vamos tirar as equações de campo do vácuo. Então está certo. Então essas são as equações de Maxwell, né? No caso de uma eletrodinâmica não linear. Então a gente vai pegar, vamos pegar a equação do campo elétrico. Então é fazer o μ igual a zero. Então eu botei. Bom, agora nesse caso aqui, isso aqui é inconsequente, esse 1 sobre μ zero, porque tudo é igual a zero. Então eu botei dmi e aqui vai ficar zero. Quando eu colocar zero ali, o μ só vai poder ser i. Então a gente vai ter essa equação aqui, di de dl df vezes f e zero igual a zero. Mas f e zero em cima é menos f e zero embaixo. Então tem um sinal menos aqui, mas como é igual a zero não importa. Que agora é igual a f e zero i também, tem um sinal menos. Então acaba ficando assim. Então isso está me dando o campo elétrico sobre C. Então a minha equação vai ser divergência de dl df sobre C igual a zero. Então essa aqui é a equação de Gauss. Só para estar acompanhando os sinais aqui, então dl df está certo, né? Certo. Perfeito. Então ficamos assim, posso também até tirar esse C aqui, porque isso é igual a zero. Mas, então essa é a forma de equação. Então, no caso de Maxwell, dl df é 1, então a gente reproduz divergência de E igual a zero. Depois a outra combinação é essa aqui, vamos tirar. Então essa aqui é a equação geral. Equação de campo geral. E aí agora eu vou tirar a equação do campo. Aí, essa aqui é Gauss do campo elétrico, e depois vamos tirar a que sai daqui também, que é Ampère máximo. Colocando I igual a I. Então, quando eu colocar o I igual a I, só para tirar essa equação. Quando eu colocar o I igual a I, quando o I for I, aqui pode ser zero. Então a gente vai ter D0, DL, DF, vezes F0I, mais DJ, DL, DF, FJI. Então não vai, igual a zero. Então, de novo, isso aqui é 1 sobre C ddt. DL, DF está aqui. DL, DF. E F0I em cima é menos F0I embaixo. Então, aqui vai aparecer um sinal menos. E aí aqui vai ficar o campo elétrico, componente I sobre C. E aí aqui vai ficar mais DJ, parte espacial, DL, DF, e aí FJI em cima, DF, FJI embaixo, né? Mas o FJI embaixo é menos Epsilon, J, I, J, né? Então é J, D. É um sinal menos. O FJI em cima desce FJI embaixo no sinal mais, mas o FJI embaixo é menos FJIB. Então esse menos aqui igual a zero. Então a gente vai poder escrever o seguinte: posso botar o sinal mais em tudo. E aí a gente vai ter DJ, FJI. Esse FJI eu posso escrever como sendo menos Epsilon em J. Menos F em J, então vamos ter essa combinação, menos F em J, DJ. Isso aqui é a componente I, menos, né, o gradiente do alto, componente I. Né? Isso aqui é o gradiente. Quando eu faço aqui com F em J, isso aqui está me dando o gradiente do alto. Então, com um sinal menos. Né? Então, eu vou trocar a ordem aqui. Então, quando eu jogar esse termo para lá, vai ficar, esse aqui vai ganhar aquele sinal menos, e esse vai para o lado direito do sinal menos, vai ficar menos, menos fica mais. Então, no final, a equação de Ampère máximo que a gente vai obter vai ser essa aqui. Gradiente igual, né? Equação, então, escrevi a primeira equação, que eu esqueci, né? Que ficou divergência de
DL, DF. Vezes o campo elétrico é igual a zero. E agora, gradiente dual de DL, DF, vezes o campo magnético escalar, seu escalar magnético, B, igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do DL, DF, vezes o campo elétrico. Então, no caso de Marx, DL e DF é 1, a gente reproduz tudo. Então, fica, isso aqui é Gauss elétrico, Ampere Marx. E aí a gente tem aquela identidade de Bianchi, dmi, F til I igual a zero. Vai me dar Faraday Lens. Vai ficar D0, F til 0, mais DI, F til I igual a zero. D0, 1 sobre C, ddt. F til 0 em cima, F til 0 embaixo, que é menos B. E aqui mais DI. F til I em cima, desce, F til I embaixo. Mas o F til I embaixo, tinha visto, né? O F til I embaixo é 1 sobre C, então isso aqui é 1 sobre C, campo elétrico dual, né? Dual é til I, né? Então isso aqui ficou isso. Então a gente ficou com a seguinte coisa, então isso tudo igual a zero. Então estou só abrindo isso, então ficou D0, 1 sobre C ddt, F til 0 em cima, F til 0 embaixo, que é menos B. A gente tinha feito isso aqui no início, F til 0 embaixo é menos B. E esse F til I em cima desceu F til I embaixo. Mas o F til I embaixo é 1 sobre C, F dual I. Então a gente ficou, boto mais aqui e boto mais aqui. Então a gente ficou com a equação que é o seguinte: do lado esquerdo, para poder parecer com Faraday Lens, eu tenho 1 sobre C, então vai ter 1 sobre C, que vai cancelar, vai ficar DI é til I igual a menos ddt do B. Mas aí lembrando da nossa definição do dual, divergência do E dual é a mesma coisa que o rotacional de R. Então, a equação de Faraday Lens fica da seguinte forma. Isso aqui, então, lembrar aqui. Rotacional do campo elétrico é rotacional de qualquer vetor. Eu posso escrever em duas dimensões como sendo a divergência menos a divergência dual do vetor ou a divergência do vetor dual. Então, como aqui está aparecendo a divergência do vetor dual, isso aqui é o próprio rotacional de R. Então, a gente fica com a seguinte equação: Faraday Lens em 3 dimensões, independentemente da não linearidade. Isso aqui é uma identidade de Bianchi, então isso aqui não percebe a não linearidade, só fica rotacional do campo elétrico igual a menos derivada temporal do seu escalar magnético. E claro, o rotacional do campo elétrico também é um seu escalar. Isso aqui a gente tem que entender nesse sentido: epsilon I J DI é J, que me dá DI do dual de A, ou então me dá menos gradiente dual de A. Posso escrever essa equação de 3 formas. Esse lado esquerdo, só para colocar, porque quem está entrando na missão de ver isso, para não se confundir. Então, rotacional de E pode ser escrito como sendo menos a divergência dual do campo elétrico ou mais a divergência do dual do campo elétrico. Lembrando que o que é o operador de gradiente dual? Gradiente é dx dy. O gradiente dual é dy menos dx. Só para lembrar isso. Então, esse é o operador de gradiente dual. Então, as equações de Marx não lineares ficam dessa forma aqui. Esse L podendo ser uma função genérica. Não é isso que eu quero ainda. A gente quer agora linearizar. Então, a gente vai dizer o seguinte: vamos supor que a gente vai fazer uma expansão. Então, nosso F é isso aqui, meio, tá certo. Então, o que a gente vai querer agora? Fazer uma linearização. O que significa linearizar? Vamos imaginar que o meu campo elétrico, que o meu F no I, fazer o seguinte, então vamos pegar o nosso invariante. Vou pegar aqui um instante só. O nosso
nosso invariante, F, né? Ele ficou sendo meio de A2 sobre C2 menos D2. Mas suponhamos que eu queira, esse meu lagrangiano é o nosso lagrangiano não linear, né? Em 1 mais 2, ele é 1 sobre M0, o nosso L de F. Mas suponhamos então que agora o nosso campo eletromagnético ele tenha um fundo e tenha uma perturbação que se propaga nesse fundo. Ou seja, eu tenho um campo eletromagnético, né, que eu posso decompor da seguinte maneira: o meu campo elétrico vai ser um campo elétrico de fundo fixo, vamos já achar o que é isso, mais uma perturbação que se propaga. O campo elétrico é pequeno. E o nosso magnético vai ser um B0 de fundo mais um Bzinho pequeno. O que significa isso? Significa, o que isso aqui poderia estar representando? Isso aqui é um campo elétrico, que é e um campo magnético, que são perturbações em relação a um campo externo, um campo fixo. Isso aqui é um fundo. Então, um campo de fundo, qual é a situação? Seria como se, por exemplo, eu estivesse jogando um laser propagando uma luz, um raio luminoso, ou um feixe de raio-x, não importa, estaria propagando alguma onda eletromagnética no meio onde pode existir um campo elétrico e um campo magnético no meio. É como se eu estivesse no laboratório, eu posso ter um super solenoide, esse solenoide no interior tem um campo magnético e eu estou jogando uma onda eletromagnética para se propagar nesse meio, quer dizer, nesse vácuo, mas um vácuo onde tem um campo magnético externo, ou pode ter um campo elétrico externo. É como se eu tivesse, tem um meio material, ou um vácuo, estou no vácuo, mas tem um campo de fundo, tem um campo magnético, um campo elétrico de fundo, um E0, que domina. Nesse caso eu estou colocando ele até, vamos dizer assim, homogêneo. E aí tem uma onda eletromagnética que está se propagando. Então essa onda eletromagnética está se propagando nesse campo de fundo. Devido à não linearidade, a gente vai ver, devido à não linearidade, quer dizer, quando eu fizer essa expansão aqui, propagar, né, então tem um campo de fundo que é dado, pode não ser constante no tempo, pode não ser homogêneo, ou pode ser ambos, pode ser constante no tempo e homogêneo, pode ser um campo completamente constante. Mas eu tenho um campo que se propaga. Então aqui eu tenho a dependência em Tx, aqui eu tenho a dependência em Tx, e aqui eu tenho um campo de fundo que pode ser constante ou não, pode ser variável ou não. Mas o que é importante é que a não linearidade, aqui, ela vai introduzir uma interação desse campo de fundo com o campo eletromagnético que se propaga. Então, isso vai trazer interação fóton-fóton. Vamos ver aqui. Então, vamos expandir isso aqui. Então, você vai ficar 1 meio. Quem é 2 sobre C2? Vai ficar E0 ao quadrado sobre C2. Aí vai aparecer um fator 2 aqui, né? Mais 2, que eu estou levando ao quadrado. É 0 mais é pequeno. 2 é 0, escalar é pequeno sobre C2, mais é 2 sobre C2. O que eu estou fazendo aqui? Eu expressei esse E como sendo E0 mais E. E o B a mesma coisa, menos B0 ao quadrado, menos 2 B0B e menos B2. Tá aqui. Então, meu F, eu vou fazer esse é 0 ao quadrado sobre C2, menos B0 ao quadrado vai ser o F de fundo. Então, tem um F0. Esse grandeza escalar aqui está representando o fundo. Depois a gente vai ter uma perturbação linear em E e linear em B. Então, a gente vai produzir um termo aqui. E depois vamos ter esse cara aqui. É 2 sobre C2 menos B2. Então, isso aqui é o campo propagante. Vamos chamar de um F pequeno. Então, mais um F pequeno, né? Vamos chamar assim, vamos chamar de Fzinho, tá? Que é a perturbação, que é quadrática. Então, seria o análogo, né? Então, 1 meio de E2 sobre C2 menos B2. É esse F pequeno. E depois o termo linear, né? Que faz a interação do campo com o background. Então, eu vou ter um fator 2 aqui, um fator 2 aqui que vai cancelar, e vamos ter um termo assim, E0, escalar E sobre C2, menos B0B. Então, isso aqui vai fazer o papel, tudo isso aqui vai fazer o papel do ΔF. Né? Então, eu tenho F0,
tudo do fundo, e aqui a parte quadrática nos campos que se propagam, o E2 e o B2, e aqui a parte de interação entre o campo elétrico de fundo e o campo elétrico propagante, o campo magnético de fundo e o campo magnético propagante. Isso aqui é o P. Então, é o delta F. Né? Então, vou ver se eu estou seguindo a minha anotação para não perder ela hora nenhuma. Né? Tá certo. Delta F é isso aqui. Perfeito. Então, só para a gente. O que a gente quer? A gente quer agora pegar aquele lagrangiano aqui e expressar esse lagrangiano em função do campo propagante. O campo de fundo, mesmo que ele não seja constante, ele não é um campo que para o qual eu vou colocar um princípio variacional, porque ele é fundo, ele é um campo fixo. Então a ideia é ter um background fixo, que é um campo bastante intenso, e a onda que se propaga, né, ela é uma perturbação em torno desse campo intenso. Então vamos expressar isso aqui. Então eu estou escrevendo o seguinte: meu F é assim, F0 mais delta F. Então, o meu lagrangiano não linear, em três dimensões, ele vai ser 1 sobre M0, um L de F0, mais esse delta F. Lembrando que o delta F é uma parte quadrática nos campos propagantes e uma parte linear nos campos propagantes que dá a interação com o campo de fundo. Vamos lembrar dessa expressão aqui. Então, quando eu expandir, o que eu faço? Agora isso aqui é uma expansão de Taylor. Eu posso expandir isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar 1 sobre M0. Aí vai ficar, vou dar assim, L de F0 mais a derivada do L em relação a F, calculado em F0, calculado no fundo, vezes o delta F. A expansão de Taylor de uma variável, de uma função de uma única variável, F grande. Então, eu estou expandindo em torno desse ponto, como se fosse uma F de x expandido em Taylor em torno de um ponto x0. E aqui, mais no meio, aí aqui a derivada segunda do L em relação ao F, calculado no fundo F0, vezes delta F ao quadrado. E mais, poderia ter agora a terceira derivada. Só que eu quero pegar o lagrangiano até segunda ordem em E e até segunda ordem em B. Por quê? Porque um lagrangiano que é quadrático no campo, as equações de campo dele são lineares naqueles campos. Então eu quero ter equações de onda, né? Equações de campo lineares na perturbação que se propaga. Então, claro, eu posso expandir esse lagrangiano até a ordem 3, ordem 4, mas para eu ter um lagrangiano que é exclusivamente primeira ordem nos campos propagantes, eu estou linearizando as minhas equações de campo, né, as equações estendidas de Maxwell. Então, para linearizar, eu tenho que manter termos de ordem A2 e B2 no lagrangiano. Esse termo aqui, ele, quando ele levar ao quadrado, você tem o meu delta F ao quadrado. Vamos lembrar que o meu delta F, só para lembrar, ele é F0, não, delta F não é F0. Delta F é aquele F pequeno, né, quer dizer, 1/2 de A2 sobre C2 menos B2, esse é o meu delta F, né? Mais E0 escalar E sobre C2 mais menos B0B. Isso é o meu delta F. Quando eu levar isso aqui ao quadrado, eu vou produzir termos quárticos. Aí esse termo cruzado com esse vai dar termos cúbicos e esse termo aqui vai dar um termo quadrático. Então, basta, se eu parar aqui, se eu colocar o termo delta F, a terceira potência, eu vou gerar sempre potências mais altas desse campo aqui. Então, para eu parar em cima, se eu pegar o quadrado, o quadrado disso aqui já vai me dar termos quadráticos no lagrangiano. Se eu tirar essa terceira potência, eu vou ter sempre potências mais altas do que A2 e B2. Então, a ideia é para a expansão aqui, porque eu quero só linearizar as equações de campo. Então, o lagrangiano tem que ser quadrático na perturbação, e não cúbico. Então, eu coloco aqui, vou chamar esse coeficiente aqui, DL. Então, qualquer que seja o lagrangiano, DL, DF, eu vou chamar de uma constante, vou chamar disso aqui de um C1. Claro que vai depender de F, né? Porque esse lagrangiano pode ser uma função mais complicada. E o DL e a derivada segunda do L em relação ao F, eu vou chamar de um C2 também, que vai
depender de F. Então, isso aqui é um segundo de F, isso aqui é um segundo. E aí aqui eu vou colocar o meu delta F e aqui o meu delta F ao quadrado. Então, fazendo essa álgebra agora, então, o L0 a gente vai desprezar, porque isso aqui é um lagrangiano para um background, mesmo que o background seja variável, eu não quero tirar, eu não tenho equação de campo para o campo de fundo. O campo de fundo é dado, mesmo que ele seja variável, um campo não uniforme, ele é dado, ele é um campo fixo do laboratório, um campo fixo do espaço celestial, não importa. Então isso aqui eu não vou querer ter um princípio variacional para então eu vou querer só olhar o princípio variacional para E e B. Então o meu lagrangiano final, depois da expansão, em segunda ordem, então, vou colocar o que eu obtive e vou fazer os cálculos, vai, digamos, comparar. Então, vou dizer o seguinte, eu tenho aqui, eu acho que você aqui, isso. Então, meu L de F vai ficar sendo o seguinte, né? Ficou o seguinte. Então, nosso lagrangiano, então esse pessoal L de F, deixa eu pegar as equações de Marx. Então, fazendo tudo isso, expandindo aquilo ali, tá? Vou colocar aqui. Eu vou pegar o meu lagrangiano não linear. Nosso lagrangiano não linear em 1 mais 2D, mas agora linearizado. Quer dizer, não, ele não é linearizado, ele é quadrático. O que eu vou obter são equações de campo linear. Então, vamos dizer o seguinte: o lagrangiano não linear em 1 mais 2D, né, com equações, vamos dizer quadrático. Vamos dizer assim, quadrático na perturbação. Então, vou deixar só aqui, depois eu boto no escrever o que vai ser. Então, o primeiro termo que vai aparecer vai ficar o seguinte: aquela constante C1, aquela função C1 de F, né? Tem um C1 aqui, que vai depender dos campos, vai ser tudo, esse C1 aqui, perdão, essa constante C1, ela vai depender dos campos de fundo, E0 e B0. E aí vai aparecer aqui um B0, C2. 1 sobre B0 está lá. E aí aqui vai aparecer o campo de fundo, então essa equação está me dando um termo linear em E. Então lembrar, aquelas constantes, né, DL e DF, são calculadas no fundo, F0. Então, em princípio, elas dependem do campo de fundo. E esses campos de fundo não precisam ser constantes. Então essa constante C1, ela não é independente dentro da posição. Ela pode, se os campos externos forem constantes, ela é uma constante realmente. Mas se os campos externos dependerem das coordenadas espaço-temporais, essa constante ela é sujeita a derivadas. Depois vai aparecer um termo aqui que vai ser menos C1. Então, eu vou omitir já essa dependência que está implícita, que o C1 depende dos campos de fundo. Sobre M0, B0 e B. Aí agora vão começar a aparecer os termos quadrados. Então, vai ter agora um termo que vai ser mais C1 sobre 2B0 é 2 sobre C2 menos B2. Aí vai aparecer um termo agora que vai ser mais C2 sobre 2B0 C4, velocidade da luz aqui a quarta, é 0, escalar é ao quadrado. Mas, vamos ver agora os termos quadrados, C2 sobre 2B0, B0B ao quadrado. Mais, agora vai ficar menos aqui, C2, derivada em segundos, né, sobre B0, C2, é 0, escalar é B0, B. Então, aqui a gente está vendo um termo misto, né? E depois aqui eu tenho os termos, mas todos os termos que vão ser de ordem
mais alta nos campos, é 3D3, então eu vou estar abandonando. Então, gente, qual é o meu objetivo? É ter um lagrangiano quadrático nos campos propagantes. É 0 e D0, são campos de background. Podem não ser constantes, mas eles não estão sujeitos a equações de campo, porque eles não são dado dinâmico. A gente recebe, vou colocar a minha onda num fundo externo, como se a luz que sai de uma estrela, né, estivesse se propagando aí um campo magnético de uma estrela, né? Então, esse é o lagrangiano da onde eu vou tirar as equações de campo. Então, agora, para aplicar o princípio variacional. Como é que a gente tira a equação de Gauss do campo elétrico? A gente varia em relação ao potencial vetor. Vamos pensar o seguinte: meu campo propagante ele é menos gradiente de φ menos dt de A. E o meu campo magnético propagante é o rotacional do potencial vetor A. Então, tudo que é pequeno é o que se eu vou já apagar aqui, vou voltar para lá. Então, tudo que é pequeno é o campo propagante. Então, eu vou para cá. Vai sair um instantinho? Então tá. Esperar um instantinho só, né? Pode andando? Então vai. Então, a gente vai aplicar o princípio variacional. Variando em relação a φ. Então, variando em relação ao potencial vetor do campo elétrico de fundo. Então, o potencial caráter, φ pequeno. Vou variar esse termo aqui não varia, porque esse termo aqui só depende do potencial vetor. Aí esse termo aqui varia, esse não. Esse termo varia, e as temporais vão poder também atuar no campo de fundo. Então a equação de Givaldi, que eu vou colocar em forma já fechada com as relações constitutivas, vai ser o seguinte: divergência do D pequeno em um vetor de deslocamento, né, vamos dizer, associado ao campo que se propaga. Igual a menos divergência do ε0 C1 é zero. Isso. Mas, se eu tiver fontes externas, mais um pouco. Se além de. Eu vou tirar isso aqui, vou nem colocar, porque a gente vai estar trabalhando no mapa. Então a gente ficou com essa equação aqui. É a equação típica do campo elétrico, divergência de D. Agora, só que, agora eu tenho um fato novo. Eu estou no vácuo, mas o meu campo elétrico de fundo pode não ser constante. Então a divergência de E, esse campo não é constante, então ele não precisa ter divergência nula. E esse C1, ele é um coeficiente também, que é a derivada de L em relação a F, calculada no fundo F0. Então esse C1, se o campo de fundo é variável, o C1 em princípio não é constante, então fica todo mundo dentro da divergência. Se o campo de fundo fosse constante, isso aqui seria zero, né? Porque tudo depende de x, mas o campo de fundo pode não ser homogêneo, e aí a constante C1, não constante, esse coeficiente C1 também vai depender do E0, e no princípio não é zero essa divergência. Então, fica assim, tem uma fonte aqui devido ao campo externo. E depois nós vamos ter rotacional de E pequeno igual a menos ddt de B. E agora nós vamos ter, essa aqui é a Flávia da Ilhense, e vamos ter a Andermatt, que vai ser o gradiente do alto. Aí vai ficar do vetor H, como a gente faz sempre, né? Quando a gente tem relação, relações constitutivas, né? Porque aqui a gente está falando de um vácuo, mas um vácuo onde existe um campo externo. E a não linearidade vai fazer com que esse vácuo se comporte como um meio material, com permeabilidade magnética e permissividade elétrica não triviais. Então a gente vai ter isso aqui, e aqui a gente vai ter ddt de D. Tá lá. Muito bem. Vamos agora ver direitinho quem é D e quem é H. Então aqui, ddt, aqui vai aparecer mais alguma coisa. Ddt de D. Mais aqui vai ficar. Mais ε0. Esse ε0 aqui poderia ser certo. Vai ficar aqui. Mais ddt de ε0. C1 é 0.
campo elétrico externo de fundo, e aí o B, vetor B pequeno, parece um B. Então isso é o meu vetor de deslocamento, do qual eu posso tirar então o tensor de permissividade elétrica. Depois eu vou escrever a expressão do tensor de permissividade elétrica. E aqui eu tenho o vetor que vai me dar a permeabilidade magnética. Tem o campo magnético que vai me dar a permeabilidade magnética. Quem vai ser o meu H? Vou escrever aqui. Vou botar aqui. Só botar a expressão. O meu H? Eu acho que vou botar depois, né? Acho que vou ter assim, talvez isso aqui. E o H é o guia menos 1. Vou fazer de outra forma aqui. Tá certo. Vou colocar assim. Vou ficar guia menos 1. Vou colocar aqui. Quem vai ser o meu H? Vou escrever aqui direitinho. Então o meu H ficou assim. C1 sobre I0 menos o H ficou 1 sobre I0 C1 menos C2 B2 D0 ao quadrado, então, vezes D. O meio, né, de C1, 1 sobre B0, C1 menos C2 D0 ao quadrado vezes D. E menos aqui, esse zero aqui, menos epsilon0, mas menos epsilon0, C2, B0, E0, escalar, Então a gente está observando o seguinte: no vetor de deslocamento elétrico, naquilo que me daria a permissividade elétrica, o campo magnético externo está entrando. O campo magnético está aqui. E daquilo que é a permeabilidade magnética, né, que geralmente é o β menos 1, né, a gente geralmente fica B sobre B0, né, então B sobre B0 dá no H, o campo elétrico está entrando. Então, na permeabilidade magnética, o campo elétrico está entrando. Então, isso é o que a gente chama de um meio bi-anisotrópico, onde vou escrever já as expressões que vão ser importantes para a gente. Então, eu posso definir o seguinte: nós podemos ter essa expressão DI, a componente do vetor de deslocamento elétrico é o epsilon IJ, EJ, mais o zeta I B. Então, a gente tá, o campo magnético está entrando no vetor de deslocamento elétrico. E no H, nós vamos ter I menos 1 D menos zeta I em 1. Então, estou colocando aqui. Então, o que está acontecendo? O vácuo, nesse caso, está se comportando por um meio que a gente chama de bi-anisotrópico. Né? Então, das equações, então eu estou escrevendo as equações de vácuo desse modo: divergência de T, e aqui a parte do fundo, aqui fica Faraday-Lenz, e aqui fica o Ampère máximo, rotacional. No caso tridimensional seria o rotacional de H, que é gradiente do alto H, vetor de deslocamento, e aqui a parte do fundo. Mas o que define o H em função de B é essa expressão. Então aqui eu vou colocar ali agora os tensores de permeabilidade magnética e permissividade elétrica. Então a permissividade elétrica está dependendo do campo magnético. E a permeabilidade magnética está me trazendo uma dependência do campo elétrico. Estou escrevendo o seguinte então. Então isso mostra para nós que o nosso onde eu estou escrevendo essas equações aqui, tá? Vem daqui. Essa expressão aqui me permite escrever isso. Onde quem é o epsilon IJ?
O epsilon é tudo que tem o E pequeno. E o Mi e o zeta é tudo que tem o B pequeno. Então vamos lá. Vou poder escrever então que o meu epsilon, então o meu tensor de permissividade elétrica, o epsilon, ele ficou sendo epsilon 0, C1, delta J, mais epsilon 0, aí aquele coeficiente C2 sobre C ao quadrado é 0 e campo externo componente I, campo externo componente J. E o meu zeta aí fica sendo menos epsilon 0, C2, coeficiente C2, B0, é 0,1, campo de fundo. Então a gente está vendo, né, que o tensor de permissividade elétrica está aqui. Eu esqueci de falar. E o zeta está aqui. Então, esse zeta está aqui, ele está comparecendo aqui. Então, o meu tensor, eu estou vendo agora só esse coeficiente aqui. Quem é esse vetor? Quem é esse tensor e quem é esse vetor? Então, a permissividade elétrica é essa aqui e o tensor zeta depende de ambos, B0 e E0I. Então, se houver campo externo elétrico e magnético, esse termo permanece. Mas se houver só campo elétrico externo, só esse termo aqui permanece. E se houver só campo elétrico externo, só esse. Então eu tenho que botar aqui quem é o I menos 1. Né? O H, então eu posso escrever o H. Exatamente, o H é I menos 1. Bem, então daqui dessa expressão, eu vejo que o I menos 1, né, é isso aqui. É C1, né, I menos 1. Vamos escrever então, isso aqui é o F, isso aqui eu vou botar aqui agora, isso aqui é o epsilon e o zeta. E o bi é menos 1, deixa eu botar aqui. Ela vai ser bi é menos 1, é C1, é 1 sobre M0, né? Então, M0 é menos 1, vou colocar assim, M0 é menos 1, que multiplica C1 menos C2, D0 ao quadrado. Então eu tiro aqui, né, então, nesse caso tridimensional, a permeabilidade magnética deixa de ser um tensor e passa a ser um escalar. Que é a permeabilidade. Por quê? Porque o campo magnético é um escalar, é um pseudo-escalar. Então isso aqui é esse escalar aqui que vai fazer o papel do Mi menos 1. Né? Então está aqui. Então, permissividade elétrica, permeabilidade magnética e esse tensor aqui que faz a bianisotropia, porque ele mistura o campo elétrico externo ou o campo magnético externo. E aí faz com que haja essa dependência aqui no vetor de deslocamento elétrico, passa a depender do campo magnético, e aqui o vetor campo magnético passa a depender, o escalar, né, magnético passa a depender do campo elétrico. Então, essas são as equações de Maxwell genéricas, quer dizer, a gente está pegando um lagrangiano geral, uma aula linearizada. Então, todas essas equações só tem primeira potência em E pequeno e em H pequeno. Então, eu linearizei as equações de campo colocando termos quadráticos no lagrangiano. Então, isso eu queria chamar a atenção. Então, aqui está a definição do H e a definição de V. Eu estou colocando essas relações em detalhe porque isso não tem na literatura. Assim, geralmente, quem trabalha com eletrodinâmica bidimensional não introduz em 3 dimensões a não linearidade. Em geral, não tem. Eu não conheço. Se alguém achar, pode me escrever para dar referência, por favor. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui também é o seguinte, que a nossa, vamos colocar assim, nessas expressões aqui, da permissividade elétrica e da permeabilidade magnética, eu estou levando em conta que o fundo não é constante. Então, lembrem-se que essas derivadas aqui, essas divergências de D aqui, por exemplo, ela vai poder atuar no C1, vai poder atuar no C2, vai poder atuar no E0, vai poder atuar no E0 e não é pequeno, claro. Então, todo fundo, eu estou deixando um tratamento mais geral possível. Depois a gente faz as considerações de, vamos dizer, de particularização. Mas eu estou deixando até aqui tudo o mais geral possível, para poder a gente ter uma formulação que valha em todos os casos, que a gente possa pegar diferentes casos particulares. Então,
quando eu escrevo aqui o vetor de deslocamento elétrico, vou tirar a divergência dele, se os campos de fundo não forem constantes, C1 não é constante, C2 não é constante, E0 não é constante e V0 não é constante. Tá? Se, depois quando eu for tirar também Ampère Maxwell, é a mesma coisa. Porque quando eu for tirar as equações de onda, que eu vou ter que tirar derivadas dessas equações, porque a equação de onda do campo magnético, eu vou tirar uma derivada temporal aqui. Mas ao tirar uma derivada temporal aqui, eu vou tirar uma derivada temporal do campo elétrico. E aí quando eu for tirar uma derivada, vou expressar aqui, quando eu for fazer aqui, eu vou tirar rotacional do DE/dt, mas o DE/dt está aqui, desse termo aqui. Eu tenho DDT, ó, mas essa derivada temporal vai poder atuar aqui. Então as equações de campo vão ficar mais, as equações de onda vão ficar complicadas, né? Complicadas não, vão ficar mais longas, né? É tudo factível. Mas vão ficar mais longas porque quando eu for tirar derivadas das equações de massa, para obter as equações de onda, que é o que a gente faz em geral, eu posso tirar, por exemplo, a derivada temporal daqui para me dar um D2 dt2 de D, que é o fator de onda, né? Mas aí eu vou ter que ter o DDT do rotacional, o rotacional do DDT de E. Aí eu tenho essa expressão aqui, rotacional, quer dizer, vou poder tirar o rotacional dessa equação aqui, que é como a gente faz com o Max, o rotacional daqui, eu vou ter que pegar o rotacional do D, que vai envolver o rotacional do E e do fundo. Então, só para lembrar o seguinte, se eu quiser tirar, por exemplo, né, a equação de onda para o campo elétrico, o ideal seria tirar a derivada temporal dessa equação, porque aqui vai aparecer uma derivada temporal segunda do campo elétrico está aqui. Então, só lembrar uma relação que é importante também, nessa álgebra de operadores em três dimensões, 1 mais 2, que é o seguinte, o rotacional. Só para chamar a atenção. Lembrar só desse fato algébrico que a gente já viu, acho, lá no início do curso, mas estou só relembrando. O rotacional em duas dimensões, né? Do gradiente continua sendo zero. Desde que as derivadas seguras sejam contínuas. Depois, agora, a divergência do rotacional, a divergência o rotacional de um vetor, o rotacional de um vetor é um pseudo-escalar. Então, não vou poder tirar a divergência dele. Quando eu pegar esse objeto aqui, se eu pegar assim, um gradiente. Então, deixa eu pegar assim, fazer um rotacional, vou pegar assim, rotacional do gradiente de um escalar. Então, escalar φ. Então, a rotacional é epsilon i j di, e aí a componente j desse objeto aqui, que é dj φ. Aí, se esse campo tiver derivadas segundas contínuas, as duas derivadas comungam, portanto, isso é simétrico, se é antissimétrico, isso é identicamente zero. Como acontece normalmente, o rotacional do gradiente em três dimensões espaciais também é zero. Se eu tirar agora, por exemplo, né, o rotacional do dual do gradiente, do φ. Então, vamos ver, o rotacional a gente sabe, então, o rotacional de um vetor é epsilon i j, derivada i da componente j do vetor. Eu tenho que pegar a componente j do gradiente dual. A componente j do gradiente dual então, é d dual j φ. Mas agora eu posso expressar isso aqui. Então, você vai ficar epsilon i j di. Agora, o dual do gradiente é epsilon jk dk φ. Aí a gente sabe, f de j vezes f de jk vai ficar menos delta de ik. D delta i j vezes f de j vezes f de jk. Lembrando que a ordem, nós estamos em duas dimensões espaciais, isso aqui é 1, 2, isso aqui é 2, 1, por exemplo. Então, isso vai ficar menos delta de ik. Quando ficar o delta de ik, isso vai ficar menos o laplaciano. Então, isso vai ficar menos o laplaciano de φ. Que é o que acontece em três dimensões. O rotacional do rotacional é o gradiente da divergência menos o laplaciano. Só que em duas dimensões, quem está fazendo o papel do rotacional também é o gradiente dual. O rotacional do gradiente é zero, mas o rotacional do gradiente dual não é zero, é menos o laplaciano.
Queria chamar a atenção disso. Então, se eu tirar o rotacional dessa equação, eu vou produzir um Laplaciano de H. Então, a gente vai poder depois ver como é que ficam as equações de campo. Então, eu estou querendo pensar o seguinte aqui. A nossa próxima etapa é tirar as equações de onda. Por que a gente quer tirar as equações de onda? Porque a gente quer obter, ver como um fundo variável interfere na propagação das ondas e, portanto, também nas relações de dispersão. Mas agora a gente quer ver o papel de um fundo variável. Não a gente vê no curso o tempo todo campos de fundo constantes. Agora a gente está chegando na hora dos campos de fundo variável por causa da coletivização dos campos de Gauge, vai pedir esse ingrediente da norma. Então, a gente vai ter que tirar, por exemplo, equação de onda para o campo elétrico, né? E a equação de onda para o campo magnético. Mas agora, com esse fundo variável, as derivadas, em princípio, espaço-temporais, vão bater aqui. Então, eu estou pensando em fazer o seguinte: isso é geral, porque nós vamos na particularização. Agora, vamos começar a simplificar a vida para a gente poder ganhar alguma coisa palpável e poder, a partir dessa coisa palpável, começar a compreender. Se a gente fizer uma coisa muito geral, vai ter 1 milhão de termos, vão aparecer muitos, vai aparecer derivado temporal, derivado espacial atuando aqui, vai ficar uma coisa assim, vamos dizer, é capaz de encher um quadro, a gente vai ficar perdido. Então, acho que a gente pode fazer a seguinte particularização, que é um caso mais próximo do realista. Eu tenho um campo, não tenho um campo elétrico de fundo. Vamos supor que a gente tem apenas um campo magnético de fundo. Então, o que é o que acontece muito, por exemplo, com a amostra de matéria condensada? Coloca-se um campo magnético e vê como o sistema reage. Ou, por exemplo, no caso da astrofísica, se usa muito estudar astrofísica, a parte ótica. Então, como se propaga os fósseis, como se propaga a onda eletromagnética, as vizinhanças de uma estrutura, uma grande estrutura astrofísica que tem um campo magnético muito intenso, uma magnetar, por exemplo, uma estrela de nêutrons, né? Então, vamos pegar o seguinte problema: vamos pegar as nossas equações aqui de Maxwell, agora generalizadas pela introdução da não linearidade. Então, o Lagrangiano é quadrado no campo de fundo, mas as equações, o problema é não linear, mas as equações estão linearizadas. Então, o problema, a não linearidade está induzindo essa interação entre o campo elétrico de fundo e o campo elétrico, o campo magnético de fundo e o campo magnético. Então, a não linearidade induz, né, faz com que o vácuo, que o que eu tenho? Eu estou colocando um campo elétrico e um campo magnético no vácuo, que joga a onda. A onda, que é pequena e bem pequena, ela está percebendo no vácuo uma permissividade elétrica e uma permeabilidade magnética. Às custas de quê? Às custas do campo de fundo. Então, o campo de fundo, no vácuo, ele se junta com o vácuo para formar essa polarização, um vetor de polarização e um vetor de magnetização. No caso de duas dimensões espaciais, não é um vetor de magnetização, é um escalar de magnetização. Então, isso por quê? Porque o vácuo, né, ele tem uma, vamos dizer, na verdade é um vácuo quântico, o vácuo não é o vazio. Então, esses campos de fundo, eles interagem com o vácuo, gerando uma polarização e uma magnetização. Então, qual é a situação, feito isso aqui, qual é a situação simplificadora que a gente pode pegar? Vamos supor que eu não tenha campo de fundo, não tenha campo elétrico de fundo, não tem campo elétrico de fundo. Então, esse termo aqui é zero e esse termo aqui é zero. Tá certo? Não tem campo elétrico de fundo. Então, esse campo de fundo aqui é zero. Então, já começa, e aí aqui é a mesma coisa. Quando eu não tiver campo elétrico de fundo, ó, isso aqui desaparece. Então, o meu F de J, então isso aqui, e o meu zero de J também desaparece. Então, vamos começar a simplificar. Se eu tiver só campo elétrico de fundo, né, então o meu D, isso aqui fica, isso aqui é o campo de fundo, né, isso fica. Isso aqui desaparece, não tem a zero. Isso aqui desaparece, eu não tenho a zero. Então, eu vou ter divergente, vamos começar a simplificar. Só tem só campo elétrico de fundo, não, só campo magnético de fundo. Também vamos tomar, supor que o campo magnético de fundo não dependa do tempo. O campo magnético de fundo só dependa da posição espacial, né? De fundo, né? O campo elétrico da onda não, isso aqui depende do tempo, isso aqui depende da onda, está se propagando, mas o campo de fundo, então eu só tenho campo magnético de fundo, não tenho campo elétrico. Então meu D se reduziu a esse terminho aqui. Isso aqui desapareceu, isso aqui desapareceu.
Então já simplifica um pouco. Eu vou ter que tirar a divergência de C1, a divergência desse vetor aqui. Então isso aqui vai ficar para nós, divergência de D vai ficar a divergência de ε0 C1 é. Isso. E isso aqui é zero, né? Então isso aqui é zero. Então isso aqui é igual a zero. Aqui, tá ok? E agora no rotacional de H. Então o que nós vamos ter? Esse termo que zerou. Então meu H é isso aqui, é 1 sobre M0. Então deixa eu apagar isso aqui. Não tem dependência do tempo. Então eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Deixa eu fazer assim, reescrever essa equação, que eu já fiz tudo, tá certo? Já usei isso aqui, posso apagar. Então eu quero escrever agora a equação de Ampère-Marx. Então ficou Gauss do campo elétrico, falha aderente. Agora vamos escrever essa equação aqui na forma que a gente quer. Vou vir para cá. Vai ficar um gradiente dual do H. Então tem 1 sobre M0. M0 é constante. M0 e M0 são constantes. Esse é só zero que pode sair daqui também. Porque ele é constante. Então 1 sobre M0. Aí vai ficar gradiente dual de quê? De C1 menos C2 B0 ao quadrado B. Então é isso aqui. Esse termo, gradiente igual ao H. Isso aqui está aparecendo. Então ficou 1 sobre B0, C1 menos C2, B0 ao quadrado B. Igual a DDT do D. Mas quem é D para nós? D para nós ficou isso aqui. Né? Ficou o D para nós ficou ε0, C1 campo elétrico é. Esse é o nosso D. Deixa eu cadê aqui? Então esse aqui sai, ε0, tá, C1 é. Então DDT do D. Agora esse termo aqui sobrevive. Menos gradiente dual do ε0 C1 B0. Então, o campo magnético de fundo, ele está fazendo o papel de uma espécie de uma fonte externa, né? Esse gradiente dual aqui, ele está se comportando como se fosse uma corrente, né? Que vai se formar a partir do campo de fundo não homogêneo. Se o campo de fundo depende de X, em princípio esse termo aqui não é zero. Tem o C1 aqui também que pode depender de X, depende de X. Então, vou reescrever a nossa equação da seguinte maneira. Deixa eu marcar isso aqui. Então, colocar bem, fica tudo certinho para o próximo encontro. Então, vou apagar isso aqui, já acabei. Vamos voltar agora. Então, nesse caso especial que nós estamos trabalhando, né? Então, nós estamos considerando campo magnético. Nós vamos até escrever depois aqui as hipóteses que a gente está fazendo para ter essa formulação. Esse M0 aqui, eu vou jogar para cá. Vai ficar M0 ε0, que é 1 sobre C2. M0 ε0, que é 1 sobre C2, mas tem esse C, vai ficar 1 sobre C. Então, vai ficar o seguinte: gradiente igual, tá bom? Então, eu deixo o M0, vamos deixar, vai ficar gradiente igual. Gradiente igual de quem? Do C1 menos C2 B0 ao quadrado B igual ao DD. Então, M0 sobe para cá, M0 ε0 DDT C1 é menos gradiente igual M0 ε0 gradiente igual M0 ε0 C 0 ε0 C gradiente igual do C1 B0. Então esse termo aqui está fazendo o papel, né? Uma corrente externa. Isso tudo aqui está fazendo o papel como se fosse uma corrente J. Então, eu estou no vácuo, mas o fato desse campo, se esse campo aqui fosse constante, isso aqui desapareceria. Mas esse campo não é constante. Então, ele está gerando uma espécie, induzindo uma espécie de uma corrente
uma magnetização no vácuo. Tá aqui. Então vamos ver aqui o seguinte, então a gente ficou com esse vetor, aqui é a mesma coisa, esse epsilon zero aqui eu posso tirar daqui, né, porque é igual a zero, então tinha esse epsilon zero aqui, mas aí conceituamos. Então eu tenho essa combinação, C1 está aqui, C1 está aqui. E aqui eu tenho essa combinação, C1 menos C2 B0 ao quadrado B. Né? Então, eu vou querer tirar as equações de onda. Lembrando que B0 depende de x, depende de t. Então, quando eu vou tirar, por exemplo, a derivada aqui, então todos esses C1, C2, esse termo aqui, então, só prestando atenção. Eu mesmo prestando atenção. Porque esse campo aqui depende do tempo, mas o C1 depende só do fundo. Ele é função, não tem a zero, ele é função do B0. Mas como o B0 é constante, então esse C1 pode sair dessa derivada temporal. Então eu posso fazer mais essa simplificação. O C1 ele não depende do tempo. Então você vai ficar C1. O coeficiente C1 só depende do campo de fundo B0, mas ele é constante do tempo. Então vai ficar C1 ddt do E. Tá certo. Aqui não, eu não posso tirar o C1 daqui, porque o B0 depende da posição. Então, C1 depende de x. Então, esse gradiente não vai no C1, ele não pode sair. Aqui é a mesma coisa, aqui é gradiente, então esse C1, tudo isso aqui depende da posição do tempo. Então, isso aqui não depende só da posição, isso aqui só depende de x, isso aqui da posição do tempo. Então, se eu quiser tirar a equação de onda, por exemplo, para o campo magnético, né? Por exemplo, se eu tirar a derivada temporal dessa equação aqui, eu vou ter um D2 e um T2 de E. Já me dá uma equação para o campo elétrico. E aí, quando eu tirar aqui, eu vou ter várias derivadas temporais atuando aqui. Mas eu vou ter uma derivada temporal atuando no B. E a derivada temporal atuando no B vai ser o E. Então, eu vou conseguir tirar uma equação de onda para o campo elétrico se eu aplicar. Eu posso deixar para a próxima vez, né? Se eu tirar uma derivada temporal da equação de Ampère-Maxwell, eu vou produzir uma derivada temporal segunda do E. Esse C1 é constante no tempo, porque ele só não é homogêneo. Então, eu vou ter uma derivada temporal segunda do campo elétrico, beleza. E aí, aqui, eu vou ter uma derivada temporal, a derivada temporal passa por isso tudo, mas ela chega no B. Mas aí eu uso a equação de Ampère-Maxwell, de falha de Lenz. Então, vai ficar um gradiente igual de alguma coisa envolvendo o rotacional de E. Então, eu consigo eliminar o B e ficar com uma equação de onda, mas generalizada para o E, porque vão aparecer derivadas espaciais disso aqui. E aí o que é interessante observar também é o seguinte, que o coeficiente da derivada temporal segunda vai aparecer um termo, quando tirar a derivada temporal aqui, vai ficar μ0, ε0, C1, derivada temporal segunda do E. Mas isso aqui é o que faz o papel de 1 sobre a velocidade de propagação. Então é como se a gente tivesse essa onda se propagando agora com uma velocidade que não é constante, não é homogênea, depende da posição. Então é isso que a gente está querendo ver no caso da coletivização, é que podem aparecer essas derivadas espaciais, elas podem gerar velocidades de grupo, inclusive, supraluminares. É isso que a gente está querendo verificar. Então, eu acho que esse modelinho simples aqui, em 3 dimensões, em 2 dimensões espaciais, um temporal e 2 espaciais, já começa a revelar para nós o que vai poder aparecer. Né? Então, uma espécie de uma onda, né? Que vai se propagar com uma velocidade que já não é mais constante, que a não constância da velocidade dessa onda no vácuo vai depender das condições do campo magnético externo ser não homogêneo. Como ele é não homogêneo, então eu posso tirar, e se eu quiser tirar uma equação agora do campo magnético, eu vou derivar isso aqui em relação ao tempo. Vai ficar D2 ddt, mas aí vai aparecer aqui um ddt de E. E esse DDT rotacional do DDT de E, que eu posso, né, colocar aqui. Então, eu vou poder tirar as equações de campo para o campo elétrico e para o campo magnético. E nessas condições, C1, então, nessas condições, deixa eu escrever aqui quais são essas condições. Isso aqui fica. Né? O que é interessante também a gente observar é que, devido à não linearidade, né, o fundo magnético, o fundo externo, né, o fundo magnético, ele vai gerar uma corrente, é como se aparece uma corrente no problema, apesar de estar no vácuo. Isso mostrando que o vácuo realmente se polariza, que o vácuo tem uma estrutura, né, a partir da qual esse campo magnético vai induzir essa magnetização do vácuo. Vamos pensar aqui uma coisinha só. Então, quais são as hipóteses que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando campo elétrico externo nulo, então não tem campo elétrico externo. E o campo magnético externo, ele
é constante, mas não homogêneo. Então, só depende de x. Então, vou botar assim, B0 de tx não tem dependência em T. Ele é um B0 de x. Isso já simplifica um pouco o problema. Eu vou evitar o aparecimento de várias derivadas temporais atuando no vector. Depois a gente pode fazer uma situação mais geral. Por enquanto, o campo magnético externo não homogêneo já dá uma situação bem próxima da realidade. Né? No caso realista, que é campos magnéticos externos, em geral não se considera, pode ser considerado, mas em geral não se consideram campos elétricos externos. E depois, que mais qual é a outra hipótese que eu fiz? Eu tenho. Então, portanto, os coeficientes C1 vai depender só de x e o C2 vai depender só de x. Então, cada forma do Lagrangiano, né, quem é o F, né, quem vai ser o nosso L de F, né, a gente vai poder dizer, se for máximo é só F, né, mas se for um campo tipo Born-Infeld, ou se for tipo Euler-Heisenberg, eu vou poder ter vários tipos de Lagrangianos não lineares. Mas a gente está deixando a coisa geral. C1 é a derivada do Lagrangiano, a minha função, né, L em relação a F, e o C2 é a derivada segunda. Então, tudo isso vai depender de qual é a forma, de como L depende de F. Bom, e aí está certo, a gente pode tirar então as equações. E aí a gente vai ter equações de onda para o campo elétrico e para o campo magnético, com termos que são dependentes de x. Então, aquele modelinho que a gente estudou do Klein-Gordon em 1 mais 1 dimensões, com aquele termo de massa, né, aquele psi dependente de x, vai servir. A gente pode fazer uma coisa perturbativa, pode ver também a análise do espaço no Fourier, e pode ver também como é que fica a equação de onda geral para poder fazer simulação numérica também. Então, a gente acha que com esse modelinho aqui, é que eu vou pedir, então, Tchau, para você fazer o seguinte, por gentileza. Se você tirar e me mandar por e-mail, a fotografia desse quadro aqui, só desse aqui não precisa, não, porque eu tenho nas minhas notas, mas é esse quadro aqui, que é o que eu vou trabalhar para a aula seguinte, tá bom? Então. Só isso aí. Então, a gente pode terminar hoje. Beleza. Agora, então, semana que vem você está por aí.